Pronto. Então, esse é o plano que a gente vem seguindo. No nosso último encontro aqui, nós discutimos particularmente a equação dependente do tempo, né, de Schrödinger, e propusemos uma solução do tipo produto, um psi maiúsculo de x e t igual a um psi somente de x e um φ. Apertar um pouquinho aqui para caber. Isso aqui igual a um psi de x, φ de t, tá certo? Uma função produto. Quando você substitui essa expressão na equação de Schrödinger, você então obtém duas equações, uma apenas temporal, que a solução é simples, é um exponencial, nós resolvemos isso, e a parte dependente da posição, que inclui o potencial, a gente escreveu, então, da forma de um operador Epsi igual a Epsi, tá certo? Onde H é o operador de energia, que é igual a o termo de energia cinética, eu vou chamar aqui, sei lá. Então, fizer então um chapéu para lembrar que isso é um operador, o operador de energia cinética e o operador de energia, isso aqui não, operador de, de energia potencial, que a gente disse que era uma função apenas, íamos tratar apenas de função dependente do, desculpe, V que depende apenas da posição, apenas não vamos tratar de potenciais que dependam do tempo, tá certo? Então, V de x. E a gente começou a falar do poço infinito. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Vamos retomar nesse ponto e vamos fazer exercícios para fixar todos esses conceitos aí da equação de autovalores em energia, tá certo? Então, a aula de hoje era bom que os estudantes estivessem aqui, porque vai ser uma aula que vocês vão ter que pensar um pouquinho, a gente vai pensar juntos aqui, então é importante. Professor, antes do senhor começar, o senhor poderia falar um pouquinho sobre como vai funcionar a questão dos seminários, por gentileza? Os seminários, mas para o fim do curso, vocês vão fazer, cada um vai fazer uma apresentação. Eu tinha falado aqui no início da aula, trouxe aqui alguns temas para vocês, só para sugerir, e o que eu disse foi que esses temas são temas regulares do curso, mas que a gente não vai aprofundar, não vai ter tempo de aprofundar, então vocês podem escolher um seminário desse, por exemplo, falar de spin. Muito interessante falar de spin. Agora, não pode ser uma coisa estritamente qualitativa, tem que ter uma parte formalismo, evidentemente que tem uma parte que você vai mostrar o interesse, as aplicações, o contexto onde aparece e a importância onde se pode fazer aplicações. Eu estava dizendo, você pode falar de lasers, mas não é só mostrar foto de laser e etc. Tem que ter um certo formalismo, falar tipicamente, tecnicamente, você divide o laser em um meio de ganho, a cavidade, que amplifica a radiação, e o bombeio de energia, tá certo? Vai dar energia para o sistema para ele funcionar. Então, tem que detalhar isso aí. Então, esses são exemplos de coisas que eu acho interessante. Não adianta pegar um tema muito específico, aprofundado e tal, e que você vai ter dificuldade de formalizar, tá certo?
Então, é essa a ideia, e já está na hora de vocês começarem a propor, porque o tempo está passando, daqui a pouco a gente vai ter já a primeira avaliação, e depois da segunda avaliação é o seminário de vocês. Então, muito bem. Ok, professor, obrigado. Ok. Então, vamos lá. Antes dos exercícios de fixação, vamos terminar onde a gente estava na aula passada. Então, a ideia era que a gente ia resolver o primeiro problema da equação, da chamada equação de Joule independente do tempo, ou a equação de autovalores de energia para esse potencial aqui, né? Então, o potencial é extremamente simples. Que potencial é esse? O potencial ele é infinito fora da caixa, vamos chamar isso aqui uma caixa. Você tem uma caixa entre 0 e A, nessa região de X entre 0 e A. Fora dessa caixa, o potencial é infinito. Significando que se o potencial é infinito, você não tem solução, a solução é zero. Então, o potencial está definido matematicamente dessa maneira aqui, V igual a zero, então ele é zero, não tem estrutura nenhuma dentro da caixa, X igual o maior do que A, desculpa, maior ou igual a zero, menor ou igual a A, e fora da caixa, qualquer outro valor, o potencial é infinito. Então, repito, só pode ter solução dentro da caixa, isso significa dizer que psi de x é igual a zero quando o potencial é infinito, ou seja, na região em que x é menor do que zero, em que x é maior do que A, psi, por construção, forçosamente, você tem que psi de x igual a zero nessa região. Ora, então vamos resolver dentro da caixa. Aí como fica a equação? A equação fica muito simples, né? Você tem o termo associado à energia cinética, o potencial é zero, então você tinha o termo da energia cinética, o termo do potencial, né? Esse operador H, psi, é igual a E psi. Essa é a minha equação de autovalores da energia. Então, como esse potencial é zero, você sobrou aqui o termo de energia cinética, isso é igual a E psi. Pronto, V igual a zero, muito simples. É essa equação que eu tenho que resolver dentro da caixa. Então, essencialmente, o que vai me ajudar aqui na construção dessa solução são as condições de contorno, que a ideia é o seguinte, eu posso posso organizar isso aqui, reescrever isso aqui de uma maneira mais simples, ter uma derivada segunda de psi em relação a x, isso vai ser, você bota todas as constantes, 2mE sobre h cortado ao quadrado, tudo isso aqui é constante, igual a psi. Eu vou chamar esse termo aqui, eu vou chamar de K2, tá certo? Por quê? Porque isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma relação entre energia e P2 sobre 2m, eu substituo aqui e vou escrever essa equação dessa forma aqui. Então, fica muito simples. A derivada segunda de uma função que é igual à própria função a menos uma constante, tem soluções, eu posso escrever uma solução complexa, mas posso escrever uma solução simples do tipo seno e cosseno harmônico, por exemplo, resolve esse tipo de equação. Então, na região aqui, dentro da caixa, meu potencial, minha energia, tomando valores de energia, tomando como um valor positivo, tá certo? Então esse K aqui, ó, se é positivo, todas as grandezas são positivas, K é um número real, tá certo? Eu quero evitar a solução do tipo imaginário,
e eu tenho uma solução, em princípio, uma solução desse tipo, solução mais geral possível, senos e cossenos. Então, eu não sei detalhes, eu vou escrever a solução do tipo A seno de Kx, né? Quando eu derivar isso aqui duas vezes, vai aparecer o próprio π vezes K2. O seno dá cosseno, o cosseno dá seno de novo e o K sai. Então, vai sair duas vezes a mesma coisa para o cosseno, e aí eu tenho uma solução desse tipo. A derivada segunda é igual a K2π. Agora, veja bem, como determinar... Alguém tem uma sugestão como é que eu determino A e B? Então, para determinar A e B... Inicial, né? Tem que ter duas condições iniciais aí, né? Exatamente. Quais são... Não é condições de contorno no sentido de que se a função tem que estar... Se a minha solução não pode ter nenhuma parte, a função dele tem que se anular fora da minha caixa, então ela tem que ser zero nas extremidades. Concordam? Então, a função ela tem que se anular fora, então nas extremidades ela tem que ser zero. Se ela tem que ser zero, o que é que a gente obtém aqui? Rapidamente. Então, tem as condições iniciais, normalização, eu tenho que ter uma função normalizada, tá certo? E, para isso, eu preciso, então, que essa função, para ser bem comportada e ser uma solução, ela tem que se anular nesses dois pontos, tá certo? Foi o que a gente viu, porque fora da caixa ela tem que ser zero. Então, particularmente, psi de zero, psi de A, tem que ser igual a zero. Ora, a função seno... Demitir. Então, a função... seno de zero é zero, tá certo? Então, ok, tranquilo, mas cosseno de zero não é zero. Então, se esse termo aqui não se anula, eu tenho que fazer B igual a zero, e aí eu já elimino essa parte. O que me sobra para a minha solução é uma solução do tipo A seno de Kx. Ora, então, isso aqui eu analisei a função em x igual a zero, vamos analisar em x igual a A, que eu também tenho que anular essa função x igual a A, então eu tenho que A seno de Ka, x igual a A, tem que ser igual a zero. Ora, qual é a condição para que o seno seja zero? É que o argumento dele seja múltiplos de π. Então, Ka tem que ser igual a 0 mais ou menos π, 2π, 3π, etc. E aí eu tiro o valor de K, não é isso? Então, repetir aqui o segundo termo, pela continuidade na origem. A condição da função se anular na origem, esse termo vai embora, a condição dele se anular em A me dá então que os K tem que ser do tipo, eu tenho soluções possíveis com K do tipo N π sobre A. Todo mundo vê isso, né? Então tem que ser uma coisa do tipo K igual a π, 2π, N π, ou seja, o K é Nπ sobre A, onde N é igual a 1, 2, 3. Razoável isso? Então, muito bem, minha solução é do tipo psi de x é igual a A seno desse K, com esse formato aqui, né, que eu posso botar explicitamente, Nπ sobre A, x. Pronto, então minhas soluções são desse tipo. Ora, eu tenho uma relação direta, lá atrás a gente viu, eu tenho uma relação direta entre energia e K, tá certo? Então, eu posso, substituindo naquela expressão K, vocês façam isso direitinho para verificar isso. Então, a energia é P2 sobre 2M, P é H cortado K, então fica H cortado K ao quadrado, e eu substituo o meu Kn por
esse valor, NP sobre A. Então, eu obtenho as energias do meu poço infinito, poço quadrado infinito, as energias que forma tem. Então, tudo isso aqui é constante de Planck, NP 2MA, mas esse número aqui é um número inteiro, tá certo? E essa energia é, então, quantizada, ela tem valores bem definidos, tá certo? Então, a quantização, bem-vindos ao mundo quântico, porque, veja só, essa disciplina se chama mecânica quântica, mas tudo que a gente tem falado até agora é associar, o espírito da coisa é associar uma onda às partículas. E agora sim a gente está vendo, de uma maneira bem concreta, bem numérica, as energias possíveis são tal que serão dessa forma aqui, tá certo? H cortado ao quadrado, vou reescrever para fixar bem as ideias, sobre 2MA N2, tá certo? Então, ela cresce, as energias crescem com o quadrado de N. Muito bem, então não é todo o valor de energia que é possível, e isso você pode ter uma interpretação dizendo que só as ondas cuja condição, a energia associada àquela onda, cuja a condição de contorno seja atendida, que vão sobreviver como soluções nessa caixa. Tá bom? Então, essa é a solução de um sistema bem simples, idealizado. Você pode sempre imaginar que você pode confinar elétrons, hoje em dia, com semicondutores com pulso quântico, etc. Você pode, então, construir sistemas reais em laboratório que são descritos por coisas desse tipo. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, minha solução, todo mundo concorda que minha solução é desse tipo, por aquele valor, e as energias é N, pela expressão que a gente acabou de discutir. Agora, e quem é esse A? Então, tem um ritual que vocês têm que se educar para raciocinar intelectualmente, seguir essa sequência. Se você fala de uma função de onda, você tem que sempre lembrar, a função de onda significa o quê? Significa, a significação da função de onda está ligada à interpretação probabilística. É isso que eu quero. Dx, né? Integrando todo o espaço, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, se eu quero que isso aqui tenha essa interpretação probabilística, eu tenho que garantir que essa função, que esse coeficiente, que essa função é integrada em todo o espaço, o módulo quadrado, mais precisamente, isso tem que ser igual a 1. Então, é isso que eu estou fazendo. Vou fazer essa integral aqui, né, dx, de psi de x ao quadrado, fazer a integral em todo o espaço, né? Isso aqui seria, então, a minha probabilidade, não vou escrever isso não, de menos infinito a mais infinito. Ora, a função até zero, ela é nula, acima de A, ela também é nula, então minha integral se restringe à região entre 0 e A, de quem? De módulo de A ao quadrado, sendo quadrado de kx dx. Ora, se você não lembra, vai numa tabela, muda de variáveis aqui, chama esse kx de y, e aparece aqui dy sobre k, então você brinca um pouquinho com isso aqui, resolve essa integral do seno quadrado, tem uma ajudazinha matemática ali na frente, você vai obter que nesse intervalo entre 0 e A, esse valor vai ser A sobre 2. Então, se o módulo de A ao quadrado vezes A sobre 2 é igual a 1, o A é igual a raiz de 2 sobre A. Tranquilo? Então, usando a normalização, eu calculei o coeficiente da função.
o lembrete matemático aqui, eu vou passar bem rápido, vocês olham aí na internet e tal, tem refaça essa integral, né? Muda a variável e fazendo o dy igual a kdx, então, chamando kx de y, você muda de variável, faz essa integral e obtém aquele valor a sobre 2, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Colocando explicitamente, eu tenho que minha função, explicitamente, ela é o quê? São psi-n, então você tem infinitas soluções, n pode ter qualquer valor a priori, você pode ter frequências muito altas, né, nesse sentido que você vai aumentando o número vai diminuindo o comprimento de um, vai aumentando o K, a frequência espacial. Então, esses psi n de x tem, então, essa aqui é a amplitude, que normalizada dá 2 sobre raiz de 2 sobre A, seno de kx, onde o K ele é quantizado e tem essa forma, nπ sobre A. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Então, são os harmônicos, né, professor? Aí, a gente chama de harmônico aí das funções, as equações de ondas permitidas aí nesse espaço, nesse poço, né? Deixa eu aumentar meu volume aqui para ver se eu te escuto melhor. Tu disseste que são os harmônicos aí da função no poço infinito, né? As funções de ondas permitidas. São senos. Veja só, você me ajuda aqui, me lembrando o seguinte, você disse, por que eu não podia, se eu quero resolver o pulso quadrado, eu posso mudar meu sistema de coordenadas e escrever o meu pulso aqui entre A sobre 2 menos A sobre 2, A mais A sobre 2. Aí quem me diz se para cá o potencial infinito, para cá o potencial infinito, as soluções aqui seriam de que tipo? Quem me dá uma sugestão? Seria de... Eita. Veja a simetria da função. Par ímpar. Então, seria de cossenos, professor? Seria de cossenos? Seria de cossenos, exatamente. Então, senos e cossenos, lembre que senos e cossenos é o mesmo jeitão, só que você tem uma defasagem, né? Nesse eixo aqui do x, você tem uma defasagem, o k estaria defasado, então seria cossenos. A simetria que se adapta aqui seria uma simetria do cosseno. Aqui é uma simetria ímpar. Evidentemente, a solução aqui não existe nessa região, mas a função seno, ela continuaria dessa maneira. Então, nesse sentido, ela é uma função ímpar. Aqui eu tirei uma função, essa mesma função desenhada aqui, deixa eu mudar a cor para ficar bem claro. O mesmo desenho, essa função e essa é a mesma coisa, só que aqui, nesse sistema de coordenadas, isso aqui é um cosseno. Estou melhorando aqui. Isso aqui é um cosseno, isso aqui é uma parte de um cosseno, isso aqui é uma parte de um seno. Tranquilo? Então, aqui são senos, e aí com essa solução aqui, você tem n igual a 1, me dá essa solução, tá certo? Você sabe desenhar isso aqui, n igual a 2, aonde aqui você pode mostrar que você vai ter um nó aqui, n igual a 3, você vai ter 2 nós, e assim por diante. O número de nós é n menos 1, tá certo? Então, você pode brincar de desenhar essa função aí para psi-n, tá ok? E as energias correspondentes vai junto. Então, eu sei resolver o meu sistema, obtive minhas autofunções, meus autovalores, para falar na linguagem de álgebra linear. Fisicamente, eu tenho minhas funções de ondas associadas a partículas, minhas energias, e tem uma figurinha aqui que eu copiei mais bonitinha, mas note, uma característica dessas funções é que vocês podem mostrar facilmente que essas funções são ortogonais. Facilmente, não sei, eu vou mostrar aqui para vocês, mostrar que psi m, psi n,
na verdade, dito dessa maneira, eu não sei porque eu escrevi isso aqui, funções M, isso aqui é verdade se M for diferente de N. De uma maneira geral, eu tenho uma condição de ortonormalidade, você pode mostrar isso facilmente, que psi M estrela, psi N, isso aqui vocês entendem que isso aqui é o produto interno, né? Psi M, psi N, usando a outra notação que a gente apresentou anteriormente. Então, esse é um produto interno, isso em álgebra lembra disso, se você tiver dois vetores lá, sempre fazendo apelo à física vetorial, que a gente tem mais intuição, o que é o produto interno? É a projeção de um vetor no outro, que é, sei lá, AX, BX, mais AY, BY, AZ, BZ. Não é isso? O produto interno de dois vetores AB. Então, aqui a gente definiu esse produto interno dessa maneira, lembrando que nessa notação isso corresponde ao complexo conjugado. Então, essa integral, né, que vai me dar o produto interno aqui, psi M estrela psi N, isso aqui é um delta MN, um delta, para quem não sabe, o delta de Kronecker, ele é simplesmente uma função que, quando M igual a N, ele é igual a 1, quando M é diferente de N, é 0, tá certo? Então, se essa é a mesma função, claro, isso aqui é o complexo conjugado, a norma quadrada da função, isso aqui é igual a 1, o que a gente acabou de fazer nesse exemplo específico, e para M diferente de N, essa integral você pode mostrar que aquelas funções que a gente tratou lá em cima, elas são nulas. E se o produto interno é igual a 0 lá com os vetores, significa que esse vetor A é perpendicular a B. Eu não consigo fazer uma projeção de A em B. A projeção de A em B é 0. Tá certo? Ou seja, eu não consigo obter uma dessas funções em função das outras. Tá certo? Então, é dito que essas funções são ortonormais, e a gente diz, sem entrar em muitos detalhes da álgebra, a gente diz que isso aqui é uma base completa, porque com ela você pode escrever qualquer função, qualquer solução que você queira dar para o seu sistema inicial. A gente vai voltar sobre isso, eu espero que fique mais claro. Mas, por enquanto, a gente pode mostrar que isso é verdade para as nossas funções. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha feito. Você pode fazer esse exercício, né? Pronto, só reafirmando essa frase antes de discutir essa ortogonalidade. Então, qualquer função f de n pode ser escrita dessa forma aqui. Eu posso fazer uma expansão em termos dos meus psi-n, tá certo? Onde o peso de cada um desses psi-n é dado por esse cn. Então, essa aqui é uma base, se isso aqui, voltando ao exemplo de vetores, essa base, uma base nos vetores é o quê? É o vetor IJK, tá certo? Então, eu tenho aqui IJK. Eu espero que ajude, fazendo sempre essa analogia, mas você tem uma generalização desse conceito de álgebra, que eu espero que vocês compreendam que isso aqui vale para um espaço tridimensional, então qualquer função aqui, sei lá, qualquer vetor, vamos chamar de f, vou chamar aqui de f, então meu f vai ser sei lá, meu vetor A vai ser um AX na direção Y, mais a Y na direção Y, mais o AZ na direção Z, para ser coerente com o que eu escrevi acima. Ups. Então, meus CNs, os meus coeficientes aqui seriam, nesse exemplo aqui,
um vetor, seria quem? Seria o meu AX na direção I, as minhas funções, a minha base é I, J, K, tá certo? E os meus coeficientes aqui é a X, a Y e a Z. Está razoável isso? E aqui eu tenho, qualquer função aqui eu posso exprimir com uma soma de n de 1 a infinito, em princípio, em termos de componentes dessa base, cujos coeficientes são esses CNs. E quem são os CNs? Os CNs são a projeção do jeito que cada um desses a x, a y, a z, é a projeção do meu vetor naquele eixo. O meu CN aqui é a projeção da minha função naquela base, tá certo? Então, eu calculo os meus CNs dessa maneira aqui. Está razoável? Nesse problema específico, os meus psi de n é dado por essa expressão aqui, é esse cara aqui mais esse sujeito aqui, né, que é a amplitude dele, e aqui estão os meus coeficientes. Como esse cara aqui é constante, eu coloquei fora da soma. Ok? Está razoável isso? Agora, eu afirmei que eles são ortogonais. Então, desculpe aqui, só mostrando aqui, você pode mostrar, isso é interessante aqui, eu posso substituir isso aqui pelos meus, que é o meu f de x, o meu f de x nada mais é do que essa função aqui. Quando eu botar essa soma aqui, então, para cada Cn, você vai ter a integral, os f, se eu substituir o f aqui por somatório de Cn, xn, está aqui xnf de m, então o meu psi-n, estrela, interno psi-m, quem vai sobreviver m igual a n, que é essa integral aqui é igual a 1. Então, isso aqui, efetivamente, essa projeção é o meu Cn. Razoável? E como é que eu mostro que essas funções, nesse caso particular aqui, elas são ortogonais? Simplesmente copiei lá do livro, está feito lá, é você resolver, brincar um pouquinho com essa integral aqui, faz uma mudança de variável, sai brincando aqui, e você mostra que, efetivamente, esse produto psi-n, m, psi-n, se m diferente de n, isso aqui é igual a 0. Então, muito bem. Então, como é que a gente fica? Qualquer uma solução, qual é a minha solução geral? Veja só o ritual. Se eu tenho um problema no sentido de que, se eu tenho um sistema, melhor dizendo, qual é o meu sistema aqui? Aqui fora o potencial infinito, aqui dentro ele é 0, esse é o meu sistema, uma barreirinha que eu quero confinar partículas. Imagine que eu tenho esse potencial, essa junção de semicondutores que tem um gap, uma separação física, onde eu posso confinar meus elétrons, por exemplo. Então, se eu quero colocar essas partículas aqui dentro, quais são as funções de onda e as energias que eu vou obter? Ora, o que é que eu faço? Eu vou lá, resolvo primeiro minha equação independente do tempo, H-psi igual a psi, que a gente resolveu para esse sistema, obtenho os meus psis e os meus e's. Feito isso, eu tenho o meu psi de x. Qual é o ritual agora? É achar o meu psi maiúsculo, que é uma função de x e t. Se eu tenho uma função de x e t, eu tenho uma solução espacial multiplicada pela parte temporal. Então, minha solução geral espacial é dada por essa soma, concordam? E aí, qualquer função, qualquer solução, na verdade, ela está expressa nessa expressão aqui para um conjunto de CNs, então isso é a solução mais geral possível, e essa parte espacial eu multiplico pela solução
temporal, onde os ENs eu conheço, né? Esse aqui eu posso chamar N sobre H cortado, eu posso chamar de ômega, então a exponencial ficaria do tipo exponencial de E elevado a menos I ômega t, só questão de notação, então o meu é N, ou então posso substituir aqui. Minha solução seria, será que consigo escrever aqui? Seria escrever dessa maneira, fica mais fácil. Exponencial de menos I, mas quem é o meu E? Seria N2, P2, H cortado, sobre 2, H cortado ao quadrado, que vai cortar com H cortado aqui, então, a minha parte temporal explicitamente seria isso aí. Está razoável isso? Então, como eu posso descrever a evolução do meu sistema? Dado uma condição inicial, qual é a minha condição inicial? É quando t igual a zero, dada essa condição inicial, eu sei quem são meus coeficientes, exprimo essa solução em termos dessa expansão aqui e vou, então, fazer evoluir o meu sistema. Como é que ele evolui? Dado a evolução, a solução completa com a parte temporal é dado por essa expressão aqui. A gente vai fazer exercício e eu espero que isso fique claro. Essa parte operacional pode ser um pouco... a gente pode confundir, mas fazendo algumas aplicações aqui, eu espero que isso fique bem claro a partir de agora. Tá certo? Pronto, está aqui o primeiro exemplo. Então, eu tenho o meu poço infinito e eu estou afirmando, eu estou construindo, de alguma maneira, eu consigo construir minha função no tempo t igual a zero por essa função aqui. Tá certo? Tem essa função, essa aqui é uma função quadrática. Tá certo? Essa função que está aqui com simetria ímpar. Então, tem um termo linear em x, ax2 menos ax ao quadrado. Aqui você tem um termo linear em x e um termo quadrático em x. Tranquilo? E aqui está o gráfico dessa função aqui do psi de x0. X e t no tempo t igual a zero. Então, se meu estado inicial é esse, a pergunta é: qual é a minha solução temporal? Como é que esse sistema evolui? Ô, professor, essa função que está aí é psi maiúsculo mesmo ou é minúsculo? É minúsculo. O AX. Não, é maiúsculo. Por que é maiúsculo? Maiúsculo mesmo. É maiúsculo mesmo, por quê? Porque eu estou tratando o caso particular. Esse aqui é o meu psi certo. x no tempo t igual a zero. Tá certo? Certo. Entendi. Tá certo? Que coincide, né? Porque a parte temporal é igual a 1, coincide com minha função. Esse aqui é o meu psi de x, mas tem que dizer que isso é no tempo t igual a zero. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que essa função evolui? Então, esse é o tipo de questão que vocês vão ter que ter intimidade de saber resolver. E esse primeiro caso aqui, eu vou resolver. A primeira coisa que você tem que fazer, olha, primeiro passo, se eu tenho uma solução, mas essa solução não está normalizada, primeira coisa é determinar o A. E como é que eu determino o A? Normalizando. Então, essa parte é fácil. Então, a primeira coisa que eu faço é normalizar, está aqui. Vou dar a resposta para vocês, porque... E é fácil resolver, né? Uma função polinomial, todo mundo sabe integrar. Então, qual é a minha função ao quadrado? Fica como? Fica A2 x2 menos... Essa caneta está... Tem um atraso aqui, aí eu me confundo. Esse x eu mudo às vezes. Assim fica mais simples.
esse cara aqui também ao quadrado, né? Porque o que eu quero é a função ao quadrado. Eu quero integrar isso aqui, mas integrar polinômio, vocês sabem fazer muito bem, não é isso? Então, eu faço essa integral aqui, isso aqui é uma função real, muito tranquilo de calcular, e substituo nos extremos 0 e A. 0, isso aqui vai dar o quê? AX menos... Não, AX2 menos AX4 vai ter um termo a quinta potência, um termo a quarta potência, a parte zero aqui se anula, só sobra o termo em A, e você obtém esse valor aqui, tá certo? Que aí me permite, se isso for igual a 1, eu tenho que, essa integral aqui tem que ser igual a 1, não é isso? Tem um valor unitário, então eu obtenho esse valor aqui do meu coeficiente A. Razoável isso, está todo mundo aqui, se eu tenho um pulso de largura A e a função inicial, essa função arbitrária, uma função polinomial, quadrática, tá certo? E aí, essa é a minha normalização para essa função de onda. Passo seguinte é saber quem são os meus CNs. Se eu quero determinar quem é minha função em termos das minhas componentes da base, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os CNs. Os CNs lá, como era que eu calculava, era os CNs do tipo psi estrela, né, f de x, dx, não é isso? Então, eu tenho aqui o meu... essa função é real, então não tem problema, psi estrela igual a psi. E você tem, então, aqui a sua função. Isso aqui é o seu f de x, tá certo? O seu psi no tempo t igual a zero. Então, com isso, eu calculo os meus coeficientes nessa base que a gente está trabalhando. Ora, resolvendo esse integral, eu tenho, então, que os meus coeficientes é dado por Cn. Vejam só, essa função tem uma simetria, a gente pode discutir um pouquinho sobre a simetria, mas como ela tem esse jeitão aqui, então, só uma parte dos termos das funções, né, eu tenho soluções desse tipo, só uma determinada simetria que vai me atender para construir essa função com essa simetria. Então, é natural que eu obtenha soluções onde os CNs, todos os CNs com N par vão ser zero, e as soluções que vão contribuir, os coeficientes que vão contribuir para construir minha função, são essas aqui. Então, no tempo t igual a zero, quem é minha função? É uma expansão onde eu tenho a minha função, eu posso expandir essa f de x em termos da minha base, tá certo? Então, já estou escrevendo aqui a solução global, esse aqui, com esses coeficientes, né? O coeficiente aqui depende de 1 sobre N3, está aqui, e o que for constante eu botei para fora do somatório, e aqui está as funções da minha base, e aqui está meu termo temporal, tá certo? Presta atenção que, olha aí, veja só, muito, muito importante, esse EN, ele corresponde a cada uma dessas funções, para cada função psi-n, que eu calculei lá atrás, que constitui minha base, para cada um eu tenho um EN, tá certo? Então, esse cara aqui, ele depende de N, vai com N quadrado. Então, eu tenho a minha solução completa, vai ser cada psi-n multiplicado pela parte temporal, que é uma função de EN. Essa frequência corresponde, né, o K corresponde a cada um dos
das minhas autofunções, né? Está aqui a figurinha que mostra que, repetir aqui a figurinha. A próxima seria do tipo, sei lá, uma coisa assim, e aí vai aumentando a frequência espacial. Os casos vão aumentando, tá certo? Então, eu calculando minha solução, dada a minha função inicial, que não tem que ser uma dessas soluções da minha base, ser qualquer função que seja. Isso aqui, vamos lá, vamos voltar para esse ponto. Essa função, ela pode ser solução? Pode. Ela é uma função bem comportada, eu normalizei, ela está normalizada, vale a interpretação probabilística, ela se anula nessas extremidades, ela tem todas as características que eu espero para uma função de onda aqui dentro. Eu não posso ter uma solução aqui dentro do tipo uma coisa assim. Isso não é solução. Por quê? Porque essa função não se anula nesse ponto aqui. Isso aqui não é solução. Essa função aqui é solução. Também não é, porque essa função não é bem comportada, tá certo? Então, eu quero funções bem comportadas para poder descrever o meu sistema. A derivada tem que ser, a função tem que ser derivável, né? Tem uma derivada aqui, outra ali, então não é uma função bem comportada, não é interessante como solução, mas qualquer outra função eu posso ter como condição inicial, e a evolução do meu sistema ela é dada por essa função psi de x e t completa aqui. Razoável isso? Tranquilo. Então, aí veja só, eu vou adiantando aqui a interpretação do meu CN, isso aqui está escrito errado, CN não dá probabilidade de nada, o que me dá probabilidade é módulo de CN quadrado, dá a probabilidade de medir porque, veja só, eu não tenho acesso à função de onda. O que eu tenho acesso, se eu conseguir fazer alguma medida, é medir a energia da minha partícula. Então, sobre essa energia, qual é o meu sistema, tá? Pode estar numa superposição aqui de soluções, pode ser 2 soluções, 3 ou mais, pode estar numa solução qualquer, mas quando eu meço, eu vou obter um desses N. E qual é a probabilidade de obter um desses N's? É dado por módulo de Cn ao quadrado. Essa é a interpretação. Isso a gente pode mostrar que isso é verdade se você fizer essa normalização, ou seja, como a função é normal, é um exercício, vocês podem mostrar que o somatório de Cn ao quadrado, do módulo de Cn ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Então, a interpretação de Cn, ele dá a probabilidade que, se você fizer a medida de energia nesse sistema, você repetir. Como é que eu sei que é a probabilidade? Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu preparo a mesma experiência um número muito grande de vezes e cada vez obter um valor de N, tá certo? Mas sempre um desses valores de N. E, estatisticamente, se eu fizer um histograma, eu vou ver que eu tenho uma probabilidade Cn, eu tenho uma probabilidade módulo de Cn ao quadrado de obter essa energia N. Ok? Razoável isso? E aí posso mostrar para vocês que realmente esses ENs, isso aqui é um exercício interessante para dar uma completeza, uma boa compreensão do que a gente está fazendo. Você faz essas análises analíticas que permitem você melhorar a sua compreensão do que está acontecendo aqui. Então, uma pergunta que você pode fazer é qual o valor médio da energia desse sistema? Ora, o valor médio de energia desse sistema, o valor médio de uma grandeza física, de um observável, ele é dado por integral de psi estrela
O psi dx. Não é isso que a gente viu lá atrás? Ou seja, é psi, é o sanduíche psi, O psi. Essa notação significando exatamente isso aqui, essa integral. Esse do lado esquerdo é psi estrela, O atuando no psi, e eu faço essa integral. Então, é isso aqui. Se esse observável que eu estou interessado aqui é a energia, né, o meu operador de energia, o meu hamiltoniano, qual é o valor médio desse valor do meu hamiltoniano? É aplicando essa definição de valor médio que a gente viu lá atrás, fica então integral de psi estrela H psi. Ora, mas quem é o meu psi estrela? É, né, soma dos meus CNs, psi, M, tudo isso aqui, estrela, H, somatório dos CNs, psi, psi, N. Certinho? Então, veja só. Vou separar o que é número do que é função e tem o somatório, aqui tem um somatório em M, né? Os índices, pegar índices diferentes para cada uma dessas somas aqui, para ter o caso mais geral possível, poder ter os produtos cruzados. Então, tem um somatório em MN de CM, estrela, CN, EN, né? Porque H, psi, dá EN, psi, tá certo? H, psi, esse cara aplicado a esse sujeito aqui, não é? Pronto, está escrito aqui. Então, H, psi, N é igual a EN, psi, N, tá certo? A expressão de autovalores. E aqui, então, eu tenho o EN, que virou um número integral de psi estrela, psi M, psi N, tá certo? Então, refaçam isso com carinho, tá aqui todos os passos, se convençam, façam vocês mesmos, e essa integral aqui é igual a quê? O delta. O único que sobrevive aqui é M igual a N. Se M igual a N, o que é que sobrou aqui? O único termo que sobrou aqui é o termo M igual a N, é C, M estrela Cn, que é módulo de Cn ao quadrado, isso é o caso mais geral, né? Esse M pode ser complexo. Então, quem é o meu valor esperado de energia é a soma dos CNs ao quadrado, módulo quadrado, vezes EN. Ou seja, é uma média ponderada dos ENs ponderada por esse coeficiente aqui, módulo de CN ao quadrado. Razoável isso? Então, fixa, confirma essa interpretação que a gente trouxe até aqui. Então, com isso, o que é que a gente fez aqui? Não só terminou o caso do poço potencial, como fez várias interpretações, e nesse meio tempo aqui tem conceitos que eu estou ou repetindo ou apresentando de uma maneira diferente nessa situação específica. Então, tem muita informação, vocês têm que trabalhar isso com certo cuidado, com certo carinho, revisar isso para fixar. Então, de uma certa maneira, a gente conclui lá o que a gente tinha visto na aula passada, e eu estou sempre insistindo em fixar as ideias, e aí eu repito aqui o que eu chamei de postulados, né? Lembrando que a função de onda base dessa descrição de mecânica quântica é você associar a função de onda à partícula, tá certo? A configuração de uma partícula ela é definida por psi maiúsculo de x e t, fica completamente definido o seu sistema. E qualquer operação, qualquer transformação feita nessas funções, ele é o produto da ação de um operador A, um operador O, chame como vocês quiserem. Então, chamei aqui, nesse caso, chamei o operador A atuando na função, vai me dar um alto valor e uma alta função. Então,
Por isso, a gente não vai entrar nos detalhes do formalismo da mecânica quântica, as propriedades desses operadores que correspondem a... Isso vocês podem revisar, mas eu não vou cobrar nesse grau de formalismo de vocês, que corresponde a um observável físico, etc. Mas é esse tipo de operação que vai me permitir obter os observáveis associados a certas grandezas físicas, né? Para fazer a ponte da álgebra para a física, né? Então, demos exemplo de operador de posição, operador de momento, operador de energia, assim por diante. Você pode falar de operador de momento angular e etc. E essa função, a solução geral, a gente mostrou que ela é uma solução desse tipo aqui, ela pode ser expressa em termos de uma base, φn, valendo a interpretação probabilística, esses módulos de Cn de C ao quadrado me dá, então, a probabilidade de eu medir o autoestado, né? O autoestado A, tá certo? No caso da energia, aquele valor de energia, e significa dizer que se você mediu um certo valor a linguagem mais moderna, mas também não quero entrar em muito detalhe aqui, essa interpretação, quando você faz uma medida, você diz que você tinha aquela função que estava todas aquelas possibilidades, você vai medir um daqueles estados correspondente àquele alto valor. Se A for a energia, então você vai medir uma energia bem definida correspondendo àquele estado, mas ninguém mede estado. Você diz que a função, se ela estava num estado qualquer inicial, ela colapsou num daqueles valores e você só mede aqueles valores de energia bem definido, com peso estatístico no sentido que se você fizer uma grande experiência, você tem uma probabilidade de medir aqueles valores determinados por módulo de C ao quadrado. E a evolução global do meu sistema é dada, evidentemente, pela equação dependente do tempo para o psigrama. Então, esse é o ritual, né? A gente resolve o meu operador de energia, calculo o meu, se você quiser, pode chamar a equação de Schrödinger independente do tempo. A solução dependente do tempo, você sabe construir com o produto, e se você obter uma base, você tem, então, qualquer função pode ser expresso numa solução do tipo, vale a pena voltar aqui, que é o caso particular, deixa eu ver, vamos ter a expressão geral aqui, eu tinha expressão geral? Tinha. Não, isso aqui não é geral, isso é para essa função em particular, mas é isso, né? Você exprime em termos da sua... Ok. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai fazer, então, termino com esse exemplo, essa parte primeira de... Estamos com a hora de aula. Então, vamos talvez fazer uma pausa rápida e já deixo aqui, fazer uma pausa 5 minutos para vocês. Então, voltando aqui, aí qual é a ideia? Veja só, se esse psi1 é um autoestado desse operador você vai ter um alto valor que resolve essa equação do operador E. E psi2 vai ter uma energia, né, fisicamente falando, um alto valor que resolve essa equação. Mas eu estou afirmando que eles são não degenerados no sentido
não degenerado. Degenerado, você tem o mesmo valor, o mesmo alto valor, e, nesse caso, o mesmo alto valor de energia. Nesse caso, eles não são degenerados. Então, se psi-s é um alto valor, como é que vocês... É isso que eu quero trazer para vocês. Como é que você opera? O que é que você faz? Se ele é um alto valor, você substitui na equação. Então, se você substituir na equação, veja só, vamos substituir na equação, se ele é um alto estado, então está aqui, ó, E operando em psi1 mais psi2 também é um alto estado. Ora, mas quando eu atuo E em psi1, vai dar E1 psi1, por construção, porque psi1 é solução. E atuando em psi2, vai dar E2 psi2. A única maneira de eu salvar, de eu restaurar minha função psi-s é botar o meu E em evidência. Só se E1 for igual a E2 que eu posso botar em evidência e recuperar a minha função. Isso aqui seria E psi-s. Então, se E operador psi-s é igual a E psi-s, ele é um alto estado. Concordam? Mas, ora, eu não posso fazer essa operação aqui de botar em evidência porque, por construção, por definição, o meu E1 é diferente do E2. Então, isso aqui não é verdade, eu não posso escrever nessa forma. Se eu não posso escrever nessa forma, ele não é autoestado. Então, não é possível por isso. Só seria possível se eles tivessem a mesma energia. Tá certo? Então, embora psi1 seja solução, psi2 seja solução, a soma deles não é um alto estado do operador. Não confunda o fato. Isso aqui é uma equação de alto-valores. Você diz, eu não vou nem pensar, porque isso aqui é álgebra linear. Álgebra linear, se eu tenho uma função de onda, se psi1 é solução, psi2 é solução, a soma das duas também é solução. Isso não é uma equação de onda, isso é uma operação, uma equação do tipo muito especial, chamado de equação de autovalores. Então, é um operador, né, vou insistir nisso, né, se você tiver um operador, digamos, um operador de rotação aqui, botar dupla flash, atua numa certa função, o que é que faz esse operador aqui de rotação em φ, por exemplo? Ele vai pegar esse vetor que estava aqui e vai girar em torno desse eixo Z aqui. φ, na notação de coordenadas, o φ em torno de Z, por exemplo. Então, se eu levo ele daqui para cá, isso aqui é uma operação, eu tenho um operador atuando na função, vai dar uma função psilinha. Mas existe uma categoria especial, uma classe especial de operações desse tipo, são funções do tipo autovalores. Eu tenho um operador que vai atuar na minha função psi, vai dar um número vezes a própria função. E, para dar a própria função, esse cara que veio daqui para cá não é o mesmo vetor. Então, não entra nessa categoria de autovalores. Então, a maneira de eu ter isso aqui, a única maneira de ter na rotação são esses vetores que estão no próprio eixo. Deixa eu desenhar aqui. São esses vetores que estão no eixo do Z, que eu faço uma rotação nele mesmo e multiplico por um escalar, por exemplo. Então, eu posso aumentar esse vetor ou diminuir esse vetor. Essa operação é do tipo autovalor. Está entendendo que é uma categoria muito particular? Então, é esse tipo de operação que a gente está tratando aqui. Então, para ganhar intimidade, você tem que trabalhar com esses exemplos, e aí está todo mundo convencido que a resposta é a letra B? Alguma dúvida? Ok. Não, tudo certo. Maravilha. Melhorou agora, Itamar, tranquilo? A física, sim, mas eu me senti ainda um pouco perdido na álgebra. Eu acho que preciso fazer uma boa revisão. A álgebra aqui é trivial, Itamar, não é mais do que eu estou lhe dizendo. Veja só, se eu digo que você concorda que se eu tenho um operador,
nesse caso aqui, o meu operador E, se ele atua em psi, eu tenho que obter um E psi. É só isso a álgebra. Não tem que ver coisa mais do que isso. Então, se psi S é uma solução dessa equação de autovalores, ela tem que aparecer aqui e eu tenho que ter um ES aqui. Ora, se esse S é dessa forma aqui, psi1 mais psi2, quando eu atuar o meu operador E sobre psi S, que é psi1 mais psi2, isso eu sei fazer, porque eu já tenho aqui, eu já afirmei que ela é uma solução. Então, psi1, o operador, para uma soma, vale a propriedade distributiva em relação à soma, então isso aqui vai me dar. O operador E sobre psi1 vai dar o número E vezes psi1, o operador E sobre psi2 vai me dar, desculpe, E1 sobre psi1, aqui é 2 psi2. Como é que eu sei disso? Desculpe. É 2 psi2. Como é que eu sei disso? Porque está aqui. Eu afirmei que psi1 e psi2 são autoestados, então eles têm que atender a equação desse tipo aqui. Ela está explicitada aqui no início do problema. Mesmo eu não tivesse dito isso, eu sei que se eles são autoestados, eu posso escrever isso. Então, quando eu atuar aqui, aí, pronto, aí cheguei aqui. Aí como é que eu resgato o meu psi-S? Não tem jeito de resgatar o psi-S, a menos que E1 seja igual a E2 igual a um certo E. Aí eu teria aqui um psi-S. Mas se E1 não é igual a 2, eu não posso botar em evidência, isso aqui não vale. Razoável, Itamar. Então, é só isso, não se preocupe mais. Aí você diz, aí outra situação, essa aqui ficou fácil, aí eu entendi, pode cair na prova, essa aí eu tranquilo. Mas aí outra, aí você vai ter que fazer, até ganhar maturidade, tem que fazer vários exemplos, e é isso que a gente vai fazer ao longo dessa aula de hoje aqui, até ganhar maturidade nisso aí. Vamos andar, senão a gente continua. Eu acho essa aula importantíssima, essa aplicação para a gente ganhar intimidade, tá certo? Se não der tempo hoje, continuo na próxima aula. Não estou preocupado com a duração do curso, de chegar rápido e cobrir muita coisa. Eu quero que vocês tenham essa tranquilidade, essa segurança nessa parte inicial do formalismo que vai permitir vocês trabalharem com certo conforto. Então, me digam aí qual é a letra aí que vocês escolhem. Então, tem uma função f de x, tem um g de x e c é uma constante, que é, a princípio, qualquer constante, pode ser complexa, por isso chamei de c. Então, eu posso escrever, testando a notação, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu tenho C vezes F, colchetes, projetado, né? Produto interno com G. Isso aqui é igual aqui. Qual dessas expressões? Quem vota em A, B, C, D ou E? Dê uma resposta aí. Larissa. Eu acho que é B. Eu estou entre A e B, mas acho que é B. B, muito bem. Luiz, vote aí. Itamar, o Luiz saiu. Itamar, vote aí. Estou aqui, professor. Eu acho que é a letra D, professor. Eu tenho B que ver, também. Estou indeciso aqui, mas vamos lá. Itamar, vote aí. Que a gente, é bom votar porque você se obriga a refletir e tal. Se não estiver muito seguro. Cadê Itamar? Itamar sumiu? Não. Voltei, tinha caído aqui. Vou voltar para a letra A, professor. Muito bem. Vou voltar para a letra A. Eu estou pensando na letra A também. Pronto, 2 votos na letra A e 1 voto na letra B. Então, vamos trabalhar esse problema. Ora, vejam só, o que significa estar do lado esquerdo aqui? Significa que isso aqui você vai ter F estrela, todo mundo concorda com isso, G, dx. Não é isso? Integral no intervalo de que a função tão definida, etc., a priori menos infinita mais infinita.
Não é isso que está escrito? Então, se você escreve isso aqui da seguinte maneira, FG, significa dizer que esse lado aqui é complexo. Se eu multiplico esse cara aqui por um C, quando eu tiro ele da integral, se você tiver um C aqui, se a minha função, deixa eu mudar a notação aqui, eu tenho uma função FG, ou eu tenho uma função H. Se eu tenho uma função H aqui, ela é estrela, concordam? Pronto, eu acho que assim fica mais fácil. Todo mundo concorda que isso aqui, do lado esquerdo é estrela, então eu escrevo aqui H. Todo mundo concorda? Concordo. Aí o meu H, quem é o meu H? Se o meu H for uma função do tipo CF, ora, se o H é estrela, esse cara aqui também tem que ser estrela. Se minha função H é CF, então, se ele está do lado esquerdo, esse cara tem que estar do lado esquerdo, tem que ser aqui. Então, se eu substituir o H aqui por C, não, está certo, tudo isso aqui está certo. Se a minha função H é CF, então isso aqui, quando eu botar aqui, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esses caras aqui é o quê? É um C estrela, não é esse cara aqui, tem que ser estrela. F estrela. Você tem que ser estrela também? Integral. Então, se eu tiro esse sujeitinho, porque ele é um número, eu tiro ele da integral, ele aparece fora da integral como? Como C estrela. Entenderam? Está razoável? Então, aí eu digo, e se eu botar para dentro, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a CFG. Porque na hora que eu boto aqui para dentro, aqui dentro ele é estrela. Ele não é uma constante, professor? Perdão? O C não é uma constante? É uma constante, mas é uma constante complexa. Então, vê só, você concorda que se H é uma função qualquer, tá certo? Pode ser complexa, qualquer coisa. Na hora que eu botar ela aqui do lado esquerdo, para fazer essa operação de produto interno, eu tenho que botar o complexo conjugado aqui. Concorda? Foi assim que a gente construiu. Ora, se esse H é um CF, na hora que eu for botar CF aqui dentro do lado esquerdo, eu tenho que colocar esse H, que é o CF, todo. Então, eu tenho que botar CF, tudo isso aqui tem que ser estrela, que isso aqui é o H. Então, isso aqui é C estrela, F estrela, porque está do lado esquerdo. Senão, minha operação não é um produto interno. Então, na hora que eu tiro da integral, aí ele é uma constante, mas ele saiu como estrela. Então, saiu como estrela, ficou o F estrela e G dx. Que na notação do cochete fica C estrela, F, G. Melhorou um pouquinho? Razoável? Então, a resposta é B. Certo. Eu estava imaginando que, como poderia ser uma constante... Saiu, quando eu botei esse C de volta aqui, não é o mesmo, não é a mesma coisa. Isso quer dizer que ele saiu o que tinha aqui, porque eu parti dessa função aqui. Então, se eu partir dessa função, quer dizer que desse lado aqui tudo é estrela. Porque esse é um exercício de notação, mas vocês têm que ter intimidade com isso, no sentido de dizer que se eu boto ele do lado esquerdo, isso aqui é estrela. Então, quando eu tirar aqui, eu tenho que garantir que o meu seja estrela, a menos que seja um número real. Razoável? Vamos em frente? Pronto, mais um aqui para você. Pronto, aqui é só a solução. Eu resolvi antes, mas é isso aqui, ó. E essa notação significa exatamente isso aqui, e quando eu tirei, o que sobrou aqui ficou um passo a menos, essa estrela, F, G. Pronto, que é a letra B. Terceira questão. Terceira questão é realmente tranquilo, é dessa compreensão do que significa você escrever a sua função. Eu tenho uma certa função
psi-n, que eu vou expandir. Eu tenho um certo operador, sei lá, um certo operador A, que tem as funções mi-n igual a um certo A, mi-n. Então, são um conjunto de soluções desse operador A, posso até botar um chapéu aqui, o conjunto de soluções desse operador A é uma base completa, então qualquer função psi eu posso escrever dessa maneira aqui, concordam? A pergunta é, eu vou comparar, eu tendo a função lá no início, eu disse, olha, se eu tiver a função, eu sei tudo sobre o meu sistema, porque eu posso calcular valor médio, posso fazer... obter as informações do meu sistema, interpretação probabilística, etc. Se eu tenho comparado, então, a ter a função psi-n ou ter os meus cn, ou seja, C1, eu lhe dou. O que é que você prefere que eu lhe dê para você ter informações sobre o sistema? Psi de x ou C1, C2, todos os cn's. Qual dos dois contém mais informação? Então, tem mais informação comparado a psi-n. Os cn's têm mais informação, os cn's têm menos informação, cn's dão a mesma informação, ou depende, eu não posso afirmar, depende do problema. Ele tem menos informação, professor. Que tem menos... Certo. Larissa, Alain e... Larissa, Alain e Tamar. Como é que vocês votam? Eu não entendi a pergunta, professor. Veja só. Você, o que eu afirmei é o seguinte. Se eu tenho um conjunto de soluções do meu operador A, eu tenho esse psi-n, isso forma uma base. Tranquilo? Se ele for uma base, qualquer solução, qualquer função de onda, eu posso exprimir em termos dessa base, desde que eu lhe diga quem são os cn's. Se eu lhe der os cn's, que vão me dar o peso de cada um desses vetores da minha base, então eu reconstruo minha função. A pergunta é, onde tem mais informação? Na própria função ou nos cn's? Na própria função, acho. Pronto. Ora, mas veja só, deixa eu provocar vocês aqui. Isso aqui não é uma igualdade? Se eu tiver todos os meus cn's, eu não reconstruo minha função? Reconstrói, é verdade. Reconstrói. Então, se eu reconstruo a função, está faltando informação. Não, eu estou apresentando a mesma informação de forma diferente. Está razoável isso? Ele vai ter a mesma informação, né? Tem a mesma informação. Então, a resposta nessa questão aqui é a mesma informação. Por que tem a mesma informação? Não sei se eu fiz algum comentário a mais aqui. Não, é só isso mesmo. É a mesma informação nesse sentido, porque a resposta está aqui. A resposta está aqui. Se eu tenho meus cn's para uma dada base, eu tenho que dizer qual é a base. Mas, dada a base, eu tendo os meus cn's, eu reconstruo o psi-n. Então, eu ter o psi-n ou ter todos os coeficientes que vai me levar a esse psi-n, tanto faz eu fazer uma operação aqui, sei lá, eu vou calcular um certo operador aqui, um operador A, um valor médio do meu operador A. Eu posso fazer uma coisa do tipo psi A, psi, nesse sentido que é psi estrela, operador atuando no sentido, deixa eu escrever aqui para ficar bem claro, psi estrela, operador A atuando na função psi dx. Então, isso significa. Tanto faz eu escrever isso, pessoal, como escrever. Isso foi o que eu mostrei lá na frente. Por isso que eu quero fazer esses exercícios, porque quando você está descrevendo, você acha razoável, mas não entende, não vai a fundo das implicações do que a gente está
está vendo aqui. Então, significa dizer que esse cara aqui, isso aqui, na verdade, eu posso substituir esse psi-n por uma soma dos CNs, dos mi-n, A atuando nos CMs, aqui tirando soma em NM, CM, UM. Do lado esquerdo, tudo isso, evidentemente, é estrela, né? Pronto. Dx. Está razoável isso? Então, tanto faz. O resultado é que eu vou obter é o mesmo valor o valor médio do meu operador A. Tá certo? Então, eu tenho tanta informação apresentando a própria função como apresentando os coeficientes, porque com os coeficientes eu reconstruo minha função. Acho que essa é a melhor maneira de dizer. Outro exercício. Você tem aqui veja só, o que essa frase aqui, eu espero que vocês entendam que se você tem altos estados ou funções, soluções da equação de Schrödinger desse tipo aqui, psi maiúsculo igual a psi-n elevado a menos i ômega t, isso aqui está mal, vou ampliar aqui, o exponencial é i ômega t, significando E sobre H cortado, tá certo? Exponencial menos i, é esse cara que está aqui. Então, minha solução global é desse tipo. Se você pega o módulo de psi maiúsculo ao quadrado, esse termo aqui vai ser ele vezes o complexo conjugado dele, dá 1. É elevado a I alfa é elevado a menos I alfa. Isso aqui é igual a 1. Tranquilo? Então, esse termo aqui é igual a 1, está aqui. Então, o meu módulo de psi quadrado de psi maiúsculo é igual o psi minúsculo, psi de x ao quadrado. E isso é independente do tempo. Todo mundo concorda com isso? Se eu tiver um determinado autoestado, dessa forma, ele é independente do tempo. Agora, veja só, eu tenho uma função que eu tenho psi1, que é um autoestado, tenho psi2, que é um autoestado, e eu tenho uma função soma, que é psi1 mais psi2, com esse jeitão aqui. Então, nós podemos afirmar que o módulo de psi soma ao quadrado, né, para ter a interpretação probabilística, ele também é independente do tempo. O que é que vocês acham? Se, para cada um deles, para psi, a gente mostrou aqui, eu posso botar um índice aqui, eu podia botar um índice aqui 1, eu podia botar um índice aqui 2, tanto faz, aqui seria 1, aqui seria 2, aqui seria ômega 1, aqui seria o ômega 2. Tá certo? Como está escrito aqui. Então, aqui é o psi1. Esse cara aqui, isoladamente, ele é independente do tempo. Esse cara aqui, isoladamente, é independente do tempo, mas a soma, o módulo quadrado seria independente do tempo. Vamos votar? Eu acho que sim, professor. Deveria elevar ao quadrado os termos da exponencial, possivelmente ela poderia se anular. Não sei, tem que fazer a continha para... Como é que se anula? Escreva aí, Luiz. Escreva esse negócio. Pega um papel e escreva aí. Escrevam, vocês. Vou dar 30 segundos para vocês começarem a escrever e sentir em que direção vai dar. Que isso é fácil, é só aplicar. Isso não é nem de interpretação, é realmente aplicar a definição. Concluí ainda não, estava fazendo aqui. Não tem tempo ainda não, mas eu vou adiantar aqui então, pessoal. Veja só, espero que vocês tenham tentado. E qual é a ideia? Se esse psi1 é solução, psi2 é solução, e eu quero mostrar que a soma... Não, desculpa.
Psi1 é solução, Psi2 é solução, mas individualmente, eu espero ter argumentado aqui com vocês que quando eu multiplico essa função por ela mesma, vai dar apenas a parte em x, porque a parte temporal dá 1, que é esse produto aqui, é elevado a menos i ômega t, o complexo conjugado multiplicado pelo complexo conjugado dá 1. Mas aqui, vejam só, qual é o dever de casa? O que é que vocês têm que fazer? Você tem o psi-soma. Se eu quero calcular esse módulo quadrado desse cara aqui, eu tenho que calcular o módulo quadrado desse cara aqui. Se isso é uma igualdade, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pronto. Tenho que escrever explicitamente a função aqui. Só isso. É só ser disciplinado e fazer isso. Agora, quem é esse módulo quadrado? O módulo quadrado de qualquer coisa é ele estrela vezes C estrela. Então, estrela é psi1 estrela, é elevado a mais I ômega 1t, mais psi2 estrela é elevado a mais I ômega 2, né? Isso aqui é estrela da parte temporal, vezes a função C estrela. Então, psi1 é elevado a menos I ômega 1t, mais psi2 é elevado a menos I ômega 2t. Todo mundo concorda, isso aqui é trivial, é da definição, módulo quadrado. Agora, o resto, vocês, com certo cuidado, sabem fazer. Esse cara com esse aqui, se você olhar com certo carinho, é o estrela vezes a função. Então, a parte temporal tem E elevado mais um certo alfa aqui, menos um certo alfa aqui, esse cara vira 1. Então, me dá o psi1 quadrado, né, que é o primeiro termo, que corresponde lá, o primeiro termo isolado. Esse último aqui, com esse último aqui, mais e menos, na exponencial aqui, vai me dar o segundo termo. Agora, eu tenho esse carinha aqui, os termos cruzados, que são interessantes. Por quê? Porque eu tenho psi1 estrela com psi2, esse é ômega 1 positivo, mas aqui é menos ômega 2. Então, esses termos não se anulam. Apesar do sinal aqui ser positivo e aqui negativo, aqui você tem uma energia 1, aqui tem uma energia 2. Então, vai aparecer uma diferença aqui. E a mesma coisa para os termos cruzados aqui. Está todo mundo aqui? Razoável isso? Razoável, interessante. Por isso tem que fazer a conta, né? De olho assim não dá para ter certeza. Não dá para ver. Conta do... Agora eu vou pegar vocês, eu ainda vou pegar, tem ainda uma malandragem aqui que eu vou pegar vocês. Vocês viram tudo isso, então qual é a resposta? Ele é o módulo de psi ao quadrado da soma é independente do tempo, sim, sempre, não, nunca, ou depende. Como é que vocês votam agora? Vai depender se a frequência for igual, né? Se a frequência for igual, ele não depende do tempo. Mas se a frequência for diferente... Não degenerado. Não degenerado, né? Certo. Está escrito aqui, ó. É porque eu muito mal, eu preciso pedir desculpa a vocês de vez em quando, mas está escrito aqui que os estados são não degenerados. Então, não posso cortar ômega 1 igual ômega 2, tá certo? Então, ômega 1 menos ômega 2 é diferente de zero. E aí, é independente do tempo ou não? Ou depende? Depende do tempo, professor. Depende do tempo. Quem mais? Vota aí, Larissa, vota aí, Tamara. O senhor colocou ali embaixo que depende da situação, né? Você viu a resposta, né, Larissa? E a Larissa, muito honesta, mesmo que ela não... Onde está a sutileza, Larissa? Está no fato de que, veja só, esse termo aqui claramente é a primeira parte, é a contribuição da função psi1, é independente do tempo. É o mesmo caso que se psi2 for igual a zero, só sobra esse. Esse cara aqui é só psi2, é independente do tempo. Agora tem um termo cruzado, só que esse termo cruzado aqui tem duas maneiras dele ser diferente de zero. Uma maneira dele ser diferente de zero
é que se pudesse a degenerescência, esse cara aqui virava 1, esse termo aqui ficaria... não, isso aqui ficaria 1. Ainda assim, não. O que tem determinante aqui para anular esse cara aqui é esse produto aqui. Vejam só, você vai ter Ψ1 estrela vezes Ψ2, Ψ2 estrela vezes Ψ1. Então, esse termo aqui precisaria se anular para ele ser independente do tempo. Ora, vai ter situações em que, muito artificial, que eu tenho, por exemplo, minha solução Ψ1 está aqui, é um estado localizado aqui, vou bem longe, aí tem outra função, deixa eu botar outra cor aqui, outra solução, meu Ψ2 aqui, ele é 0, 0, e aqui ele é 1. Então, nas regiões Ψ1, se cobre o Ψ1 estrela, tanto faz, cobre com Ψ2, na região Ψ2 cobre com Ψ1, é 0. 1 sempre se anula. Então, nesse caso aqui, poderia se anular. Mas são casos muito especiais, a gente só para ser rigoroso matematicamente e dizer que não. Mas, de uma maneira geral, Luiz tem razão, vocês têm razão, e não seria, normalmente, se as funções têm um overlap, que é o caso geral, a situação normal, vocês viram no poço que tem overlap, né? As funções, as minhas soluções dentro do poço é do tipo, desculpa, era do tipo uma coisa assim no espaço, né? Uma coisa assado, uma coisa assim, uma coisa, assim, sei lá, teria que terminar aqui. Assim, assim. E por aí vai, aumentando a frequência, mas sempre tem overlap entre essas funções. Então, não seria 0, então teria um termo constante, mais outro termo constante, isso é constante, constante no tempo, mas teria um termo, sim, oscilatório no tempo. Então, a situação mais geral, a menos dessas pequenas especificidades matemáticas de uma solução que não tivesse superposição, a intuição é que a soma não seria independente do tempo e teria um termo oscilatório. Então, cuidado, o fato de você, a moral aqui, a ideia nesse problema aqui é dizer, mesmo que você tenha um problema do tipo, dizer que o módulo de π quadrado ele é constante se você tiver um estado puro. Se não tiver, a solução pode oscilar, a probabilidade pode oscilar de um para outro. São um fenômeno típico de interferência. Vejam que essas funções são complexas, levam tudo isso a interferência. É como a interferência, só que interferência de física 2 lá, as ondazinhas na água, as funções reais, tranquilo, muito fácil de prever o que tem. Aqui as funções são complexas, as operações, então, levam em consideração o complexo conjugado, então, tem para ganhar. Não tem nada misterioso e tal, a álgebra é muito bem definida. Agora, não é olhando assim que você vai ver qual é a solução de uma maneira trivial, tá certo? Então tem que se ater, ser disciplinado, intelectualmente disciplinado, se ater às definições e ir aplicando. Pronto, mais um probleminha aqui. Vamos ver se a gente faz mais um ou dois, e aí vai sobrar alguns, a gente termina rapidinho no início da próxima aula. Deixa eu ler para vocês aqui para ficar claro o problema. Eu escrevo tão mal e não sei se tem dificuldade para vocês lerem. Um certo sistema é descrito por uma função, essa função psi maiúsculo tem uma componente psi1, que tem a parte espacial e a parte temporal. Entendam esse ômega 1, não é isso? Vocês sabem que isso aqui é só para é 1 sobre H cortado, né? Então, só para escrever mais condensado. Então, isso aqui é a função completa com a parte temporal. Então, a minha função é I sobre raiz de 2 é elevado a menos I ômega 1t, psi1. 1 sobre raiz de 2 é elevado a menos I ômega 2t, psi2. Se fosse para botar na prova, eu ia dizer, olha, considera essa função. Qual é a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês? Essa função está normalizada?
Aí o que é que você faz? Você ia pegar o módulo quadrado e ver se quando você pega o módulo quadrado, supondo, eu ia dizer, olha, supondo que cada uma dessas funções, essa função psi1 está normalizada, essa do está normalizada, essa combinação aqui está normalizada, aí o que é que você iria fazer? Era calcular o psi estrela, esse psi total ali, vamos botar aqui um psi soma, se vocês quiserem, psi soma, calcular isso aqui, que é o módulo de psi ao quadrado. Se isso aqui for igual a 1, está normalizado. Então, a primeira coisa que eu poderia perguntar. Então, esse tipo de coisa você tem que, né, dado uma função, normaliza a função. Então, isso você tem que saber. Aí você diz, professor, mas vai cair numa integral e tal. Se tiver uma integral, qualquer integral, me pergunta, eu respondo, não tem problema nenhum. Não é uma prova de cálculo, mas você tem que saber qual a integral que você quer, eu lhe dou a resposta, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender, isso aqui você tem que entender. Muito bem, então essa função aqui, estando normalizada, ela é uma combinação do estado n igual a 1, esse aqui, e n igual a 2, esse aqui. Está razoável isso? Todo mundo entende qual é o problema? Então, se essa função é a combinação desses dois estados, né, a pergunta é, qual a probabilidade que a minha função, o meu sistema está nesse estado aí, que não é um estado puro. Eu estou dizendo que ele não está nem psi1, nem psi2, ele está nesse estado aí. Aí eu pergunto, se eu fizer uma medida, qual é a probabilidade que eu meça a energia 1 associada a esse estado 1? O módulo quadrado de C, professor? Do Czinho lá da função, que seria esse 1 sobre a raiz de 2? Me diga qual a letra. Eita, deixa eu ver aqui, viu? A letra B. Não, desculpa, peraí. O quadrado vai ser o quadrado, vai ficar... Eita. Vai ser a letra C, eu acredito. Letra C. Larissa, concorda? Ou é outra letra? Não sei, professor. Concorda? Eu não sei. Não sabe. Muito bem. Mas, então, Luiz, explique por que você acha que é a letra C. Porque, como o senhor falou lá, que a soma do CN quadrado dava 1, a probabilidade dos coeficientes, né, que nesse caso da gente, ele vai funcionar como, eu acredito que é o alto valor da energia. Aí, quando a gente calcula o somatório dela, tem que dar 1, tem que dar probabilidade. Aí, quando você calcula a média dela, tem que dar um valor. O CN, Larissa, é o que eu disse lá em cima, porque foi hoje, não deu tempo aí você fixar as ideias, mas os módulos do CN ao quadrado, isso me dá a probabilidade, a gente mostrou, revisa lá, quando eu distribuir essas notas, ou ver o vídeo de novo, esses módulos CN ao quadrado me dá a probabilidade de medir a energia, é N. E aqui, quem são os CN? São esses caras aqui. Esse aqui do estado N igual a 1 e esse do estado N igual a 2. Então, qual a probabilidade de eu medir a energia? É 1, ou seja, que ele esteja no estado 1. Esse coeficiente ao quadrado. Então, I ao quadrado dá menos 1. Então, isso aqui ao quadrado fica... Mas é módulo quadrado, né? Então, esse aqui vai dar 1 sobre... Bom. Ele vezes... Vamos ser corretos, né? É o estrela... O módulo quadrado é o estrela vezes é C estrela. C, não é isso? Isso é o módulo quadrado. Então, isso aqui vai dar... Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, isso aqui dá 1. Então, a resposta é meio. Então, se tem dois estados possíveis, se a probabilidade é meio de achar nesse aqui, no outro tem que ser meio. E a gente confere que, efetivamente, a probabilidade de medir energia é 2, é meio também. Razoável. Os outros meninos caíram ou foram embora.
Só tem vocês dois aqui. Então, a probabilidade aqui é meio e a probabilidade aqui é meio. Então, para medir é 1, letra C, correto, Luiz, é meio. A pegadinha, às vezes, o erro é você dizer, é o coeficiente e dizer que é raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2. Não, é modo quadrado. Então, é meio. Muito bem. Muito bom. 54. Deixa eu apresentar esse. A gente tem seminário daqui a pouco, viu, professor, também, viu? Tem um seminário? Então, eu vou liberar vocês, a gente continua na próxima aula. Já vimos bastante, não adianta. Vocês veem. Isso aqui é só. É o mesmo problema. Eu repeti e devia ter. Pronto. O senhor vai me dar aula, né? Aí a gente dá um gás aqui para ver. Ok, pessoal. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Às vezes ele fica...